Imagine que você acorda dentro de um labirinto. As paredes são altas, feitas de luz e ruído. Cada caminho leva a algum estímulo novo, notificações, vídeos curtos, jogos, feeds infinitos. E por um momento você sente alívio, porque nesse labirinto tudo reage a você. Tudo é rápido, imediato, previsível. Nada exige que você olhe para dentro. Mas, enquanto você caminha, percebe que nunca sai do lugar. O labirinto não é um espaço externo, é interno. É o retrato perfeito da humanidade hoje, perdida em estímulos, fugindo do próprio silêncio. E o mais curioso é que esse labirinto tem um guardião. Não é um monstro, é uma fuga. A distância entre quem somos e quem poderíamos ser. Hoje, vamos expor o mecanismo espiritual por trás disso. Vamos revelar por que a humanidade entrou no jogo errado e como isso está destruindo o espírito humano sem que ninguém perceba. Vivemos a era da dispersão, um tempo em que o maior luxo não é dinheiro, tecnologia ou status, é atenção plena. Nossos ancestrais enfrentavam feras, tempestades, fome. Nós enfrentamos distrações e, paradoxalmente, perdemos mais batalhas do que eles. A dispersão moderna é sorrateira. Vem em pequenas doses, envolve a mente, adormece o espírito. Cada notificação cria microchoques de dopamina. Cada feed nos arremessa para longe do centro. Cada jogo, série ou rolagem infinita substitui o silêncio e é no silêncio que o espírito fala. A humanidade em massa migra para mundos artificiais, onde não precisa sentir, pensar, refletir, porque o contato com a interioridade hoje dói. E para fugir da dor, curtimos, assistimos, clicamos. Mas essa fuga tem um preço espiritual altíssimo. Antes, o campo de batalha espiritual era externo, desertos, templos, montanhas. Hoje, o campo é interno. O inimigo é muito mais sofisticado. A mente humana virou território disputado por apps, por plataformas, por empresas, por padrões compulsivos criados por engenheiros comportamentais. E o mais importante, a batalha é invisível. Você não vê o ataque acontecendo, mas o sente. Ansiedade, vazio, irritação, dificuldade de se concentrar, sensação de que algo está faltando. Esses sintomas não são individuais, são coletivos. Estamos diante de um fenômeno espiritual global, a desconexão da alma causada pela hiperestimulação. O ser humano não está sendo destruído por maldade ou ignorância, mas por excesso, por estímulo, excesso de fuga, excesso de tudo, menos de si mesmo. Toda a tradição antiga fala da jornada do herói, um ser comum que enfrenta medos, atravessa sombras e renasce. Mas no mundo digital surgiu uma versão adulterada dessa jornada, o herói barato, o protagonista de jogos, séries, mundos virtuais. Ele enfrenta desafios, sobe de nível, conquista recompensas. Tudo rápido, seguro, sem risco real. É uma simulação da evolução espiritual, sem a parte espiritual, sem dor, sem catarse, sem transformação. E é por isso que tantas pessoas se perdem,
confundem progressão virtual com crescimento real e substituem a própria jornada interior pela jornada artificial de um avatar. No fundo, não estamos lutando contra jogos, séries ou redes sociais. Estamos lutando contra a ilusão de que estamos avançando, quando na verdade estamos parados. Existe um motivo profundo para a humanidade preferir mundos artificiais. A alma está pesada. A vida interior se tornou desconfortável. As emoções mal resolvidas, os traumas não trabalhados, a ansiedade coletiva cria um barulho interno difícil de suportar. E quando o mundo interno dói, o externo vira anestesia. Hoje, as pessoas não fogem da realidade, elas fogem de si mesmas. Jogos, redes, séries são portas de emergência para não encarar o medo de fracassar, o peso da responsabilidade, o vazio existencial, a própria sombra. Mas todo iniciado sabe, aquilo que evitamos nos domina e aquilo que enfrentamos nos liberta. A fuga digital existe porque a humanidade ainda não aprendeu a lidar com a própria profundidade. Observe algo curioso. Quanto mais barulho existe no mundo externo, mais difícil é suportar o silêncio. E ainda assim, é no silêncio que o espírito se revela. O silêncio é o portal do autoconhecimento, da intuição, da transcendência. Mas a humanidade moderna tem medo dele. Medo de ficar sozinha consigo mesma, medo de descobrir verdades internas, medo de sentir aquilo que está guardado há décadas. Então, fugimos para qualquer coisa que mantenha nossa mente ocupada. Clique, curtida, play, isso não é acaso, é sintoma. Sintoma de uma alma que se esqueceu como se escuta. Sem silêncio não há transcendência. Sem introspecção não há despertar. Sem interioridade não há espírito. Antes de continuarmos, quero propor algo simples, mas profundamente transformador. Pare por 3 segundos, respire fundo e observe. Como está seu interior agora? Atenção, ansiedade, vazio ou apenas silêncio? Se esse pequeno momento já despertou algo em você, então imagine o que aconteceria se você recuperasse a sua presença de vez. E se esse vídeo já está abrindo percepções, considere se inscrever no canal, não como um gesto mecânico, mas como um ato consciente de aprofundar sua jornada. Uma característica fascinante do nosso tempo é o surgimento das chamadas realidades paralelas, jogos imersivos, metaversos, redes sociais. Todos criam versões alternativas da vida. E quanto mais desconfortável a realidade, concreta se torna. Mais atraente essas versões se tornam. É a mesma lógica dos mitos antigos. O ser humano sempre buscou mundos sutis, esferas superiores, planos de consciência, mas agora estamos criando versões artificiais desses mundos, não mais para evoluir, e sim para escapar. Isso é perigoso, porque o caminho espiritual não é ascender para fugir do mundo, mas ascender para entendê-lo. E cada vez que fugimos numa bolha digital, perdemos a chance de acessar os níveis mais profundos de existência. Mas antes de continuarmos, preciso te mostrar a parte que quase ninguém ousa encarar. A verdade que não aparece nos trailers
nem nos anúncios coloridos das plataformas. A verdade que o mundo digital esconde atrás de luzes brilhantes, tutoriais divertidos e promessas de ganhar fácil. A verdade é esta: nós estamos vivendo uma epidemia espiritual camuflada sob o nome de entretenimento. E os números são um mapa desse colapso. Hoje, no mundo inteiro, já passamos de dezenas de milhões de pessoas com algum nível de compulsão digital. Não estou falando de passar tempo demais online. Estou falando de transtorno de perda de controle, de uma mente sequestrada por estímulos que ela não consegue resistir. Cientistas já estimam que cerca de 3% da humanidade vive aprisionada nessa compulsão. E entre jovens de 18 a 25 anos, esse número dobra. É como se inteiras gerações estivessem sendo moldadas para viver em realidades artificiais, incapazes de sustentar o silêncio interior. Mas quando atravessamos a porta dos jogos para apostar, a descida fica ainda mais sombria. No campo das apostas, algo assustador aparece. Quase todos, 96%, que desenvolvem vício, carregam junto alguma forma de sofrimento psíquico profundo. É como se o jogo fosse apenas o sintoma visível, e por trás dele estivesse a alma implorando para não sentir o próprio vazio. E o que a neurociência revela é inquietante. O cérebro de quem aposta compulsivamente perde a capacidade de frear impulsos, avaliar riscos, planejar, decidir. A mente fica cega, a cognição se deteriora, a lucidez se apaga. É literalmente um colapso da função executiva. A parte da mente que deveria proteger você torna-se refém. Agora, respire fundo, porque quando chegamos no Brasil, essa sombra cresce. Aqui, 10,9 milhões de brasileiros já apostam de modo a arriscar a saúde mental, trabalho e sobrevivência financeira. Desses, 1,4 milhão já está no nível clínico. Pessoas que perderam o eixo, a razão e estão sendo puxadas para um abismo emocional e espiritual. E a geração mais jovem, o dado é quase um grito. 55% dos adolescentes brasileiros que apostam já estão em risco, mais da metade. Como se uma geração inteira estivesse sendo treinada para amar a própria ruína. E quando olhamos para os videogames, a história continua. Quase 30% dos adolescentes do país apresentam uso problemático. Isso significa mente fragmentada, atenção destruída, incapacidade de permanecer presente, exatamente o estado interno mais vulnerável espiritualmente. O que está acontecendo com o Brasil não é entretenimento, é engenharia psicológica, é captura da consciência, é manipulação emocional em escala nacional. E o mais perverso, as mentes mais frágeis, jovens, vulneráveis, carentes de propósito, são as primeiras a cair. São seduzidas por influenciadores, celebridades e craques do futebol, que transformam as apostas num estilo de vida glamorizado, como se apostar fosse liberdade, quando na verdade é corrente. E a corrente é invisível, a pior prisão, é aquela que você acha que escolheu. E é por isso que tanta gente perde tudo sem perceber: o dinheiro, a família, a saúde mental, a dignidade e, por fim, o próprio espírito.
porque quando a cognição se rompe, o espírito não consegue mais sustentar-se. Sem foco, sem presença, sem introspecção, a alma entra num estado de fome crônica e a pessoa busca mais estímulos ainda, achando que aquilo a salvará, mas quando na verdade está cavando a própria cova emocional. Isso não é sobre vício, é sobre perda de alma. O Brasil está vivendo uma batalha silenciosa, não contra a tecnologia, mas contra o esvaziamento humano. E se você entendeu a gravidade disso, vai perceber que esse episódio não é sobre jogos. É sobre o que acontece quando uma sociedade inteira abandona o próprio espírito e passa a viver para fugir de si. As tradições antigas dizem que o ser humano é feito de barro e espírito. Barro, o corpo, a psique, o ego. Espírito, o sopro divino, o centro, a consciência superior. O problema é que hoje vivemos quase inteiramente no barro, na superfície, no imediato, nos estímulos que nos resolvem por alguns segundos e esquecemos o espírito, que é lento, profundo, silencioso. Jogos e estímulos digitais inflam o barro, mas não alimentam o espírito. Isso cria uma humanidade pesada, dispersa, confusa, fragmentada. O espírito, quando negligenciado, começa a chamar. Esse chamado se manifesta como inquietação, ansiedade, insatisfação constante. Mas em vez de escutá-lo, aumentamos o volume do digital e nos perdemos ainda mais. Nunca antes na história humana tivemos acesso a tantas recompensas imediatas. Clicamos e recebemos, assistimos e sentimos, julgamos e evoluímos. Tudo rápido, tudo instantâneo. Mas o espírito não opera nesse ritmo. A alma é analógica, não digital. Ela se move em ciclos, processos, maturações. E a sociedade da dopamina nos condiciona a evitar tudo que seja lento. Por isso, meditação parece difícil, leitura profunda parece pesada, autoconhecimento parece desconfortável, e qualquer coisa que exija disciplina se torna quase insuportável. A recompensa imediata sequestra o centro da consciência e a humanidade paga o preço. Perdemos a capacidade de esperar, de sustentar, de aprofundar. Perdemos profundidade. Há algo ainda mais profundo acontecendo. O excesso de estímulo não apenas nos distrai, ele apaga o sagrado. Quando estamos saturados por sensações externas, perdemos a sensibilidade ao sutil. O sagrado não compete com a tecnologia. Ele se manifesta no mínimo, na pausa, na respiração, na intuição, no vazio fértil. Mas se estamos sempre ocupados, sempre acelerados, sempre imersos, o sagrado passa despercebido. Não porque desapareceu, mas porque fomos nós que perdemos a capacidade de percebê-lo. A humanidade não perdeu Deus, perdeu a antena interna que o conecta ao divino. A sensação de vazio não é individual, é global, é sistêmica, é o resultado de bilhões de mentes vivendo para fora de si mesmas. Nunca tivemos tão conectados externamente e tão desconectados internamente. Isso cria uma humanidade tecnologicamente avançada e o espiritualmente anêmica. O ser humano moderno sabe tudo sobre o mundo, mas quase nada sobre si mesmo. E essa desconexão é o terreno perfeito para compulsões, crises existenciais,
ansiedade e depressão. A alma, quando ignorada, adoece. E quando a alma adoece, a mente procura abrigo em qualquer estímulo que ofereça alívio imediato. A fuga digital, portanto, não é causa, é sintoma. Sintoma de uma humanidade que ainda não se encontrou. O psicólogo Carl Jung dizia que cada ser humano carrega uma sombra. Tudo o que rejeitamos, reprimimos, tememos. E ele alertava: a sombra que você não enfrenta domina você. No mundo moderno, a sombra não desapareceu. Pelo contrário, cresceu. Mas, como não queremos vê-la, fugimos para o digital. Jogos e estímulos constantes anestesiam a dor de olhar para dentro. Mas toda fuga tem limite. A sombra retorna mais forte, mais barulhenta, mais exigente. E quanto mais evitamos, mais a vida nos empurra para o conforto. O ser humano não está apenas fugindo de responsabilidades ou emoções, está fugindo do próprio potencial, do próprio chamado, da própria luz. A distração não é acidental, ela é projetada. Plataformas digitais são construídas como máquinas de captura de atenção. Engenheiros de comportamento estudam como manter você preso, engajado, dependente. Cada cor, som, animação, tempo de delay. Tudo é calculado para ativar circuitos psicológicos profundos. E quando percebemos, já entramos no jogo. E pior, não foi você quem começou a jogar, foi jogado. A luta espiritual contemporânea é, em grande parte, uma luta contra a manipulação da atenção. Porque a atenção é vida, e aquilo que captura sua atenção, captura seu destino. Se você não controla sua atenção, alguém controla por você. Quando nos habituamos ao excesso de estímulo, acontece algo devastador. Perdemos a capacidade de estar presentes. A mente fica fragmentada, dispersa, saltando entre microtensões e micro-recompensas. E o presente, que é o único lugar onde podemos sentir Deus, amor, clareza, desaparece. Isso não é filosófico, é neurológico, é espiritual, é humano. A presença é o portal para tudo que importa. Sem ela, somos apenas sombras de nós mesmos. E, no fundo, é isso que a fuga digital cria. Uma humanidade presente no mundo, mas ausente de si. Assim como o corpo precisa de alimento, a alma também precisa. Mas a nutrição da alma é completamente diferente. Silêncio, significado, profundidade, beleza, reflexão, propósito, conexão real. Quando substituímos isso por estímulos instantâneos, criamos uma alma desnutrida, fácil de manipular, fraca, ansiosa, dependente, vazia. E o vazio não é falha da alma, é falha do estilo de vida, é falha do espaço interno para ouvir o que realmente importa. A alma está faminta, mas alimentamos apenas o ego, e o resultado é essa sensação coletiva de perda de nós mesmos. Os antigos falavam do centro, o ponto de equilíbrio entre corpo, mente e espírito, o lugar interno onde não somos abalados pelos ventos da vida. Hoje, a humanidade está completamente fora do centro. Vivemos inclinados para fora, buscando apoio em estímulos. E isso gera 3 sintomas claros: ansiedade constante, dificuldade de foco, sensação de desconexão espiritual.
não é apenas psicológico, é iniciático, é simbólico, é espiritual. Uma humanidade fora do centro é uma humanidade vulnerável, e quem perde o centro, perde o caminho. Mas existe outro jogo, o jogo interno, o jogo que os sábios místicos e iniciados sempre apontaram. O jogo onde o inimigo é a própria ignorância, onde o mapa é a consciência, onde as fases são ciclos da alma, onde o chefão final é a sombra, onde a recompensa é despertar. Esse jogo é lento, profundo, transformador. Ele exige coragem, honestidade, presença, silêncio. E é nesse jogo que encontramos aquilo que estamos tentando preencher com distrações. No jogo interno você descobre quem você é, por que está aqui, o que precisa transformar, o que precisa abandonar, o que precisa despertar. Esse é o jogo que vale a pena jogar. Retomar a consciência não exige grandes rituais, exige pequenos atos diários de presença, respirar conscientemente, observar pensamentos, limitar estímulos, criar momentos de silêncio, praticar atenção plena, entrar em contato com a sombra. Essas práticas não são modismos, são tecnologia espiritual. E é impressionante como poucos minutos de presença por dia podem restaurar algo que parecia perdido há anos. Aos poucos, a mente desacelera, o corpo relaxa, a alma reaparece. E você começa a perceber algo que sempre esteve ali. Um centro interno, um ponto de calma, um espaço sagrado, e nesse espaço o Espírito volta a falar. A reintegração é o processo de trazer a consciência de volta para casa. Não significa virar monge, deletar redes ou abandonar o mundo moderno. Significa usar a tecnologia sem ser usado por ela. Significa resgatar a interioridade, reconstruir a presença, reabrir o espaço sagrado. Quando você se reintegra, o digital não é mais fuga, é ferramenta. O mundo externo deixa de ser labirinto e a vida volta a ser travessia. É nesse ponto que o ser humano volta a caminhar com propósito, e não com dispersão, com consciência e não com automatismo, com espírito e não com vazio. Toda jornada tem um momento crucial, o chamado para o retorno. É quando o herói percebe que a viagem não é fugir, mas voltar para casa transformado. A humanidade está exatamente aqui, nesse ponto. Perdemos o centro, nos afogamos em estímulos, entramos no jogo errado. Mas agora podemos escolher o silêncio ao invés do ruído, a profundidade ao invés da superfície, o espírito ao invés da dispersão, o jogo interno ao invés do jogo artificial. E essa escolha, simples, diária, é o que pode salvar uma vida inteira. Talvez nunca tenhamos tido uma oportunidade tão clara de despertar quanto agora. A crise da atenção, da presença, do espírito é o portal perfeito. Quando tudo colapsa externamente, o caminho interno se torna irresistível. E a partir desse ponto, o ser humano começa a ver o mundo com outros olhos. Menos distração, mais percepção, menos superficialidade, mais profundidade. É assim que começa o verdadeiro despertar contemporâneo. Não com milagres, não com gurus, mas com consciência, com a decisão íntima de não desperdiçar a vida em estímulos vazios,
e de volta ao centro, de volta ao espírito. Estamos no limiar entre duas eras, a era da distração e a era da consciência. A fuga digital foi necessária, foi sintoma, escape, anestesia. Mas agora a humanidade está pronta para algo maior. Estamos começando a perceber que a verdadeira realidade não está nas telas, está na consciência. Estamos começando a sentir que a alma pede mais silêncio, mais verdade, mais despertar. E cada pessoa que acorda acende uma luz no inconsciente coletivo. Esse é o ponto de virada, essa é a travessia, e você faz parte dela. Todo iniciado chega um dia diante da última porta, a porta do retorno ao próprio espírito. Ela não se abre com força, não se abre com tecnologia, não se abre com fuga. Ela se abre com presença, com silêncio, com coragem de olhar para dentro. O mundo moderno tenta nos convencer de que o caminho está lá fora, mas os antigos sabiam a verdade. Tudo começa aqui. Tudo termina aqui, dentro. Quando você reencontra o centro, reencontra Deus, reencontra sentido, reencontra a própria alma. Essa é a porta, e ela sempre esteve aberta. Você só precisa voltar. A humanidade entrou no jogo errado, mas isso não é o fim da história. Pelo contrário, é o começo. Porque todo erro coletivo revela uma verdade profunda. Estamos prontos para o jogo interno, o jogo da consciência, o jogo do despertar. Se esse vídeo ressoou com você, não é por acaso, é porque a sua alma está chamando para voltar ao centro, chamando para sair do labirinto, chamando para jogar o único jogo que realmente importa. O jogo da própria transformação. Respire fundo, volte para si e escolha o caminho.